Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis com vocês. Rapaziada, bora fazer um balanço do que foi falado nesses últimos dias no Clube do Remo, porque surgiram aí nomes de jogadores, o torcedor meio que não acreditou muito, mas aí o clube de fato foi atrás em alguns jogadores, aí isso aguçou um pouco, né, o pensamento do torcedor referente a contratações. Eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre isso. Quero também fazer um alerta, né, à diretoria do Clube do Remo, se é que isso é possível. Eu acho que eles já estão alertas referente a isso, mas é sempre bom lembrar. E claro, quero saber muito sua opinião sobre tudo isso, tá? Galera, esse vídeo aqui ele é patrocinado pela Esportiva Bet. Se você não se cadastrou na Esportiva Bet, cadastre-se agora. Clica agora aqui no primeiro comentário fixado, Esportiva Bet, a Bet que mais cresce no Brasil. Você pode fazer as suas apostas lá com tranquilidade, o seu saque é instantâneo, 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Você também concorre a uma camisa do Clube do Remo quando chegarmos a 150 cadastros, e estamos com 11 cadastros. Então cadastre-se aí na Esportiva Bet, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora começar aqui falando sobre o mercado da bola do Clube do Remo, porque nos últimos dias surgiram aí 3 nomes de jogadores que dificilmente, se a gente for pensar desde quando o Remo subiu para cá, dificilmente se cogitariam esses 3 jogadores do Clube do Remo. Mas a gente começa a perceber o plano da diretoria para o ano que vem. Só que esse plano ele pode ser um pouco que arriscado. E eu quero aqui falar um pouquinho para vocês sobre isso. O que eu penso sobre isso. Mas surgiram 3 nomes aí, né? E que de fato o Remo tem interesse, ou tinha interesse, nesses 3 jogadores, que era o Lucas Lima, o Aleph Manga e o Gustavo. O Aleph Manga e o Gustavo dificilmente vão vir para o Clube do Remo pela pedida salarial. E o Lucas Lima, o Remo teria que fazer uma força-tarefa para esse jogador vestir a camisa do Clube do Remo. Esses jogadores, eles dividem opinião. Eu acho que só o Gustavo é unanimidade, né? Porque de fato é um bom jogador, um bom centroavante. Um centroavante de um nível que a gente ainda não tinha visto por aqui. E eu acho dificilmente que a gente vai ver, pelo menos na questão do Gustavo. Vamos parar para analisar um pouquinho os campeonatos que o Remo vai disputar agora nesse primeiro semestre. Vai disputar 3 campeonatos. O Campeonato Paraense, o Campeonato da Copa Verde, né? E a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro da Série B ele vai começar em abril. Então, ainda vai ser no primeiro semestre, mas lá para o final do primeiro semestre. O que o Remo tem que fazer? Um planejamento para ser campeão. Por incrível que pareça, para o Remo ser campeão, é capaz de ele gastar menos do que ele disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe que o nível do Campeonato Paraense não é um alto nível, apesar do rival, que também estará na Série B do ano que vem, está no campeonato. Mas mesmo que o rival estivesse na Série C, mesmo que o rival estivesse na Série D do Campeonato Brasileiro, ou vice-versa, seria um campeonato de dificuldade para 2 clubes. Dificilmente chega um time do interior na final, né? Não menosprezando os times do interior. O Águia chegou recentemente, mas depois do Águia, qual foi o último time do interior que chegou na final? Foi o Independente de 2019. Então, Remo e rival estavam fazendo ali finais de Campeonato Paraense. A Tuna ali fez a final de 2021, né, quando eliminou o Remo, mas era sempre Remo e rival, já há uns 3, 4 anos. E os dois não estavam nas condições que estão hoje, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Remo não gastava o orçamento que foi prometido pela diretoria. Imagina só, se o Remo fizer o que fez esse ano, se o Papelinho fizer o que fez esse ano em termos de contratações. Contratar, por exemplo, jogadores caros e arriscados, que é o caso do que está surgindo de nomes aí. O Remo contratou o Camilo, contratou o Ribamar e contratou o Kelvin. Todos no primeiro semestre, todos no início da temporada. A gente ainda conseguiu se livrar do Camilo, mas o Camilo foi porque ele quis sair. Não foi o Remo que rescindiu com o Camilo. Porque o Remo não tinha grana para rescindir com o Ribamar, não tinha grana para rescindir com o Kelvin. E aí, por isso, os dois ficaram comprometendo não só o time dentro de campo, mas também comprometendo o orçamento. Isso aí foi um trabalho e um planejamento do Papelim. O Papelim contratou esses caras com um contrato longo. Então, a gente tá falando aqui, eu quero bons jogadores no Remo. Claro que eu quero bons jogadores no Remo.
É óbvio que eu quero bons jogadores no Remo, mas temos que pensar também nas possibilidades de esses bons jogadores não darem certo, e essa possibilidade ela é real. É claro que quando você contrata um jogador com critérios, a possibilidade dele dar certo é maior do que a possibilidade dele dar errado. Mas mesmo assim, o futebol não é uma ciência exata. Também eu tenho que levar em consideração aqui, né, que quando você contrata um monte de pereba, um monte de jogador ruim, a tendência deles não darem certo é gigantesca. E é o que acontece, na maioria das vezes. Então, é óbvio que nós temos que pensar sim no clube, no orçamento, na questão financeira do clube. Mas eu espero que o senhor Papelim, o senhor Tonião e toda a diretoria do Remo estejam pensando também na questão financeira, principalmente não comprometer a questão financeira nesse primeiro semestre. Porque nós vamos precisar de ter bala na agulha para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, para a gente não disputar uma Série B ali com riscos, entendeu? De cair para a terceira divisão. A gente viu como é difícil disputar a terceira divisão, como é difícil voltar. O Remo caiu em 2021, foi subir só agora, né? O rival passou 6 anos na terceira divisão, tentando subir. Então é muito difícil, é um campeonato muito complicado para você retornar. O Sampaio Corrêa, por exemplo, que estava até sendo elogiado há 2, 3 anos atrás, pela questão da organização do time, vai disputar a Série D ano que vem. Então, temos que pensar sempre nisso, tá? É óbvio que a gente quer ver bons jogadores no clube do Remo, mas contratar bons jogadores não significa que você tem que pagar mais caro. Por isso, hoje eu recebi aí 2 perguntas referente a contratações, jogadores, né? Que o torcedor aí, por isso que eu falei que a mente do torcedor ficou aguçada depois que surgiram esses nomes aí. E um deles foi o Leandro Damião. Teve um torcedor que me chamou tanto no meu perfil do Legado Zunino quanto no meu perfil privado para perguntar, com certeza ele deve estar assistindo esse vídeo aqui, sobre o Leandro Damião. O que eu achava da contratação do Leandro Damião. Pato, Damião e Paulo Guerreiro, que foi outro também que me perguntaram, eu não contrataria nenhum dos 3. Lembram que eu falei aqui que o jogador tem que estar numa boa fase, com bons números e atuando também? Pois é, nenhum desses 3, apesar de terem sido grandes atacantes, mas nenhum deles estão jogando ou estão com bons números. O Leandro Damião, se não me engano, ele fez 1 gol ou 2 gols no Coritiba, né? Uma passagem patética pelo Coritiba, tá com seus 35, 36 anos. Então não é um jogador que você tem que fazer uma aposta nesse exato momento. E também não é um jogador barato. A mesma coisa vale para o Guerreiro e a mesma coisa vale para o Pato. Então são 3 jogadores que eu não traria para o clube do Remo. É melhor o Remo ir no mercado, por exemplo, atrás do Neto Pessoa. O Neto Pessoa, que hoje jogou contra a Mucuri, jogou muito bem. E ele nem está jogando de centroavante, ele está jogando pelas beiradas do campo. E ele jogou muito bem hoje, é um ótimo atacante. E não é tão caro assim, tenho certeza que o Neto Pessoa é mais barato que o Leandro Damião, ele é mais barato que o Paulo Guerreiro e ele é mais barato que o Pato. Muito mais barato que o Pato. E com certeza ele deve entregar, pelo menos fisicamente e esportivamente, muito mais do que esses 3 jogadores, que já estão no seu fim da sua carreira, né? E viriam para o Pará para entrar para aquela estatística de jogadores que a gente trouxe em final de carreira que não deram certo aqui. E a gente tem que pensar que o planejamento do ano que vem ele tem que conter o mínimo possível de erros. Porque senão isso pode nos custar caro, pode nos custar um rebaixamento. Pensando nisso, hoje eu recebi, né, a informação, acompanhando ali as redes sociais e principalmente ali os noticiários, que 2 jogadores, aliás, 2 excelentes jogadores estarão livres no mercado. Livres mesmo. Então, e são 2 jogadores que são acessíveis ao clube do Remo. E eu tenho certeza absoluta que a diretoria, o Papelinho, o Tonhão não teriam dificuldade para trazer esses 2 jogadores para cá. Que é o Tony Anderson, de 25 anos, que ainda está no Ituano, mas deve deixar o Ituano no final da temporada. Ele tem contrato com o Red Bull Bragantino até o final dessa temporada. E ele pode assinar com outro clube. Ele tem apenas 25 anos. Ele estava emprestado ao Ituano, né? O Ituano que deve ser rebaixado também à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Tony Anderson é um ótimo meia. Ele pode fazer a função também ali um pouco mais avançado. É um jogador que tem uma boa técnica e não é tão caro para o clube do Remo. Se eu sou a diretoria do Remo, eu tentaria a contratação desse jogador, que ele é interessantíssimo para a temporada do ano que vem. O outro jogador é o Felipe Augusto,
jogador do Operário. Aliás, o Operário, que fez ali uma das campanhas que mais chamaram a atenção, porque o time sempre figurou ali na primeira parte, com um orçamento modesto. Claro, isso aí precisa também de você ter, né, uma competência a mais na diretoria. E também com o seu treinador, né, o treinador do Operário que deve deixar o clube também no final dessa temporada. Mas a gente não está precisando de treinador no momento, né? Estamos precisando de jogadores. E o Felipe Augusto, que é um atacante que taticamente ele se encaixa no esquema tático do Rodrigo Santana ali, eu tenho absoluta certeza que ele seria uma ótima contratação e ele se encaixaria perfeitamente no esquema tático do Rodrigo, porque ele é um jogador muito versátil. Ele atua pelas pontas ali, pelas duas pontas do campo. É um jogador que tem uma qualidade técnica ali de um nível de Série B e vai estar livre no mercado. Tem apenas 32 anos, eu não acho velho. A galera, 35 é velho. Eu concordo. 32, 31, 30 anos, eu não acho velho não. Tá? Para mim o teto ali, de uma idade que você já tem uma certa confiança, é 32 anos. 33 para cima, dependendo da posição, porque tem jogador de futebol, né? Por exemplo, o goleiro, é uma posição que com 37 anos, 36 anos, o goleiro ainda consegue atuar em alto nível. O Fábio, com 43 anos no Fluminense. Mas, por exemplo, atacantes, laterais, com 33, 34, 35 anos, aí isso já tem que ser revisto, né? Porque são idades bem avançadas para essas posições. E o Felipe Augusto está com seus 32 anos, livre no mercado. Então são dois nomes que eu, se fosse diretor do Clube do Remo, eu iria atrás. Porque são viáveis financeiramente e entregam aquilo que o clube precisa para o ano que vem. E, sinceramente, seriam ótimas contratações. Mas deixa aí seu comentário sobre isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.